A mensagem chega às 11h47 da noite, numa terça-feira qualquer. 3 palavras. Nada mais. Temos que conversar. Não há explicação, não há um depois, não há uma chamada perdida que suavize o golpe. Naquele instante, o corpo entende o que a mente ainda se nega a aceitar. O peito se fecha, a respiração se rompe e uma sensação de perigo silencioso te percorre de cima a baixo. Você olha a tela esperando que apareça outra frase que desminta tudo. Não aparece. E nesse vazio começa algo que já não vai embora. Desde esse momento, o tempo deixa de obedecer. As horas avançam, mas você fica preso naquela mensagem. A quarta-feira passa sem que você consiga se lembrar bem. Na quinta-feira à tarde ela vai embora. E o faz sem barulho, sem drama, sem dar espaço para que a dor se torne visível. Quando a porta se fecha, você não sente raiva. Sente algo pior. Sente que te deixaram sozinho com perguntas que ninguém pensa em responder. Você fica de pé, imóvel, com a absurda esperança de que ela volte a abrir, embora já saiba que não o fará. Aquela noite você não dorme, nem a seguinte. O cansaço não traz descanso, apenas pensamentos mais cruéis. Você fecha os olhos e volta ao passado imediato, uma e outra vez, buscando o erro exato que explique tudo. Relegura mensagens antigas como se fossem provas. Escuta a voz dela em notas de áudio que agora soam distantes, alheias. Você se pergunta o que fez de errado. Você se pergunta o que não viu. Você se pergunta por que ainda está aqui, quebrado, enquanto ela parece não estar. E o pior é perceber que você continua querendo alguém que já não está com você. Os dias seguintes se transformam em uma rotina vazia. Você come sem fome, dorme em pedaços, responde por inércia. Por dentro, a sensação é constante. Uma pressão no peito, uma vergonha muda, como se ter sido abandonado fosse uma falha pessoal. Não dói apenas perdê-la. Dói saber que você continua esperando algo que já não existe. Dói sentir-se fraco por não conseguir apagar o que sente quando ela já o fez. Na segunda-feira, acontece o golpe final. Você abre o Instagram sem pensar, quase por costume, e vê uma história. Não precisa de explicações. Umas mãos que não são as suas, um lugar novo, uma risada que você reconhece muito bem. Nesse segundo, tudo desmorona. O estômago encolhe, a garganta se fecha, e você entende algo que não queria entender. Enquanto você continua lutando para se levantar todas as manhãs, ela já está em outra vida. E então chega essa ideia que te persegue como uma sombra. Não é só que ela te deixou. É a suspeita de que para ela isso terminou muito antes. Que enquanto você estava presente, tentando salvar algo, ela já havia saído emocionalmente por outra porta. A mensagem de terça-feira não foi o começo do fim. Foi apenas o momento em que te comunicaram. E você, sem saber, estava se despedindo sozinho há tempo. Depois do rompimento, o tempo deixa de ter uma lógica reconhecível. Não é que os dias passem rápido ou lento. É que não se encaixam. Há horas que se arrastam como se não tivessem fim e momentos que desaparecem sem deixar rastros. Você se surpreende olhando o relógio uma e outra vez, esperando que algo mude, como se a simples passagem do tempo pudesse colocar as coisas no lugar. Não acontece. O tempo avança, mas não te leva a lugar nenhum. A pergunta começa a se repetir na sua cabeça com uma insistência exaustiva. Como é possível que tudo tenha acontecido tão depressa? Há pouco tempo vocês estavam falando de planos, de fins de semana, de pequenas coisas cotidianas. E agora, de repente, tudo evaporou. Você tenta reconstruir a sequência como se fosse um problema matemático mal elaborado. Amor, dúvidas, rompimento, alguém novo. O resultado não bate. Falta tempo entre uma coisa e outra. Falta aquele espaço que, segundo te disseram, era necessário para pensar, para estar sozinha, para se esclarecer. Você prometeu não se obsedar, mas a mente não obedece.
Você volta mentalmente às últimas semanas, repassando gestos, silêncios, mudanças sutis que na época pareceram insignificantes. Uma resposta mais curta do que o habitual, um olhar que se desviava, uma conversa evitada. Agora tudo adquire outro significado. Você se pergunta se já naquela época estava vivendo o fim sem saber. Se enquanto você continuava acreditando, ela já havia começado a se despedir por dentro. A dor não é apenas tristeza, é confusão. É a sensação de ter sido enganado pela própria realidade. Você sente que roubaram algo que não sabia que estava em jogo, o direito de entender o que estava acontecendo. Enquanto você precisava de tempo para assimilar a perda, o mundo parece te dizer que para ela o processo já estava feito. E isso te deixa em um lugar humilhante, como se você fosse o único que chegou tarde a uma decisão tomada muito antes. Você se descobre comparando ritmos. O seu é lento, pesado, cheio de dúvidas. O dela, em contrapartida, parece limpo e decidido. E essa diferença te destrói mais do que o rompimento em si. Porque você não só perdeu alguém, perdeu a sensação de estar vivendo a mesma história ao mesmo tempo. Enquanto você se afunda em perguntas sem resposta, ela parece avançar sem olhar para trás. É aí que a dor se torna mais aguda. Não pelo que foi, mas pelo que agora você entende que não foi. Talvez vocês nunca estiveram no mesmo ponto. Talvez o tempo que para você começou no dia da mensagem já estivesse correndo para ela há semanas, até meses. E aceitar isso dói de uma forma que não se pode explicar. Há um momento incômodo em que a confusão começa a se organizar sozinha. Não porque você queira aceitá-la, mas porque já não pode ignorá-la. A ideia aparece devagar, quase com pudor, como se sua mente tentasse te proteger de algo muito duro. Isso não foi uma decisão repentina. Não foi um impulso. Não foi uma guinada inesperada do destino. Enquanto você tentava entender o que havia acontecido, algo já estava se movendo há tempos, sem que você soubesse. Você começa a ver a história de outro ângulo, e essa mudança de perspectiva dói mais do que qualquer reproche. Ela não te deixou e depois conheceu alguém. Conheceu alguém e depois te deixou. Não como um ato cruel deliberado, mas como um processo silencioso que se desenvolveu às suas costas. Você estava dentro do relacionamento, ela já estava saindo dele, e essa diferença explica tudo. De repente, muitas peças se encaixam com uma clareza que é quase ofensiva. As dúvidas que apareceram do nada, as conversas que esfriaram sem motivo aparente, as desculpas suaves, ditas com uma calma que agora você reconhece como distância emocional. Na época, você interpretou como cansaço, estresse, necessidade de espaço. Hoje você entende que eram sinais de uma transição já em andamento, passos pequenos mas firmes em direção a outro lugar. O que mais te dói não é imaginá-la com outra pessoa. É perceber que você continuou apostando quando o jogo já estava decidido. Enquanto você investia energia para salvar algo que acreditava vivo, ela estava avaliando alternativas, comparando sensações, provando um futuro diferente. Você estava presente de corpo e de mente. Ela, apenas de corpo. E isso transforma cada lembrança recente em algo incômodo, quase falso. Há uma humilhação silenciosa nesta revelação. Não porque você tenha sido insuficiente, mas porque foi o último a saber. Você ficou defendendo um relacionamento que já não se defendia sozinho. E agora você se pergunta quantos daqueles sorrisos finais eram autênticos e quantos eram simplesmente parte do processo de saída. Você não consegue parar de pensar que, enquanto você continuava dizendo nós, ela já havia começado a dizer eu. Aceitar isso é uma forma diferente de dor. Já não é apenas a perda. É a sensação de ter vivido em uma realidade defasada, de ter amado em um tempo que já não era compartilhado. E quando você entende isso, algo se rompe definitivamente. Porque você compreende que o dia da mensagem não foi o início do fim. Foi apenas o momento em que te permitiram ver o que estava acontecendo há tempos sem você. Quando a dor começa a se organizar,
Surge uma comparação incômoda que explica quase tudo. Não surge para te consolar, mas para te obrigar a entender. As relações, para muitas pessoas, não funcionam como promessas eternas. Funcionam como trajetórias, como uma carreira profissional. E você, sem saber, estava agindo como alguém que acredita ter um cargo fixo, enquanto a outra parte já estava buscando uma oferta melhor. No mundo do trabalho, ninguém abandona um emprego sem ter algo mais ou menos garantido. Ninguém se levanta em uma segunda-feira e decide se jogar no vazio sem um plano. Enviam-se currículos em silêncio, fazem-se entrevistas discretas, comparam-se condições, negocia-se sem que o chefe atual saiba. Quando finalmente chega a demissão, parece repentina, mas na verdade leva meses se preparando. Nesse momento você entende algo que dói admitir. No seu relacionamento aconteceu algo muito parecido. Você pensava em termos emocionais, em tempo para processar, em conversas pendentes, em segundas oportunidades. Ela pensava em termos estratégicos, em opções, em possibilidades, em cenários futuros. Enquanto você tentava consertar o que havia, ela avaliava se havia algo melhor. Não porque você fosse terrível, mas porque para ela ficar já não representava um avanço. E isso é o que mais custa aceitar. Que o amor, nesse ponto, deixou de ser um refúgio e passou a ser uma posição provisória. O rompimento, visto de lá, já não parece uma explosão emocional, mas a última formalidade de um processo longo. A mensagem, a conversa, a despedida não foram o início de nada. Foram o aviso oficial. Para você foi um terremoto. Para ela, o último passo lógico. E você ficou tentando negociar melhorias internas quando a decisão já havia sido tomada fora. Isso explica por que seus esforços finais se sentiram inúteis. Suas promessas, suas tentativas de mudar, seus gestos desesperados. Era como oferecer um pequeno aumento quando a outra parte já havia aceito um cargo melhor em outra empresa. Vocês não estavam jogando o mesmo jogo. Você lutava para conservar. Ela se preparava para avançar. Aceitar essa lógica não alivia a dor, mas a torna mais clara. Você não foi substituído porque era insuficiente. Foi substituído porque alguém pensou que poderia obter algo diferente, algo que naquele momento parecia mais rentável emocionalmente. E essa ideia atinge forte, porque te obriga a enfrentar uma verdade incômoda. Enquanto você apostava em estabilidade, a outra parte já estava em movimento. Entender isso dói, mas também marca um ponto de não retorno. Porque quando você vê o relacionamento como uma corrida que já não corria em paralelo, compreende que o problema não foi que você perdeu. Foi que você nunca soube que a competição havia começado. Há um ponto em que tudo se encaixa com uma clareza quase cruel. Não se trata apenas de deixar um relacionamento, mas de melhorá-lo mudando de relacionamento. Não no sentido romântico, mas no estratégico. Como em qualquer sistema de incentivos, quando permanecer oferece rendimentos cada vez menores, a busca por uma alternativa deixa de ser traição e passa a ser cálculo. E você estava preso nesse cálculo sem saber. Você se pergunta por que suas tentativas de arrumar as coisas não funcionaram. Prometeu mudanças, ofereceu mais atenção, mais esforço, mais paciência, mas nada disso moveu a agulha. Agora você entende. Estava propondo melhorias internas quando a outra parte já havia identificado uma melhoria externa. É uma lógica fria, mas eficaz. Permanecer costuma oferecer avanços pequenos. Mudar promete saltos grandes. E quando alguém começa a pensar assim, tudo o que vem de dentro chega tarde. Esse é o momento em que aparece o que poderíamos chamar de arbitragem emocional. Manter o relacionamento atual enquanto se observa o mercado. Não com urgência, não com desespero, mas com calma. Olhar sem olhar. Escutar sem se comprometer. Deixar portas entreabertas. De fora parece estabilidade. De dentro é uma comparação constante. Você continua investindo porque acredita que o projeto continua.
A outra parte investe apenas o suficiente para não provocar um colapso prematuro. Por isso, o final foi tão limpo, tão eficiente. Quando chegou, já não havia dúvidas a resolver. O risco havia sido avaliado, as alternativas contrastadas, o custo de ficar comparado com o custo de ir embora. E nesse balanço, você já não representava a melhor opção disponível. Não porque você fosse ruim, mas porque naquele momento, você não era o próximo nível. O mais duro de assumir é que este sistema castiga precisamente quem mais investe. Quem cuida, quem sustenta, quem tenta reparar. Costuma ser quem perde mais quando a mudança é executada. Você dedicou tempo, energia, estabilidade. E quando essas qualidades deixaram de ser escassas, deixaram de ser valiosas. O sistema não premia a lealdade. Premia a melhoria percebida. É aí que você entende por que nada do que você disse no final teve efeito. Você não estava competindo contra o passado, nem mesmo contra seus erros. Estava competindo contra uma projeção. Contra uma promessa de algo que, real ou não, parecia mais rentável do que continuar onde vocês estavam. E diante de uma promessa, os fatos presentes perdem força. Aceitar isso não te devolve o relacionamento, mas te devolve algo de lucidez. Você compreende que não foi uma discussão, nem um erro pontual, nem uma semana ruim. Foi um sistema em andamento. E você, sem saber, estava defendendo uma posição que já não estava em jogo. Há algo que te desconcerta ainda mais quando você começa a olhar a situação com distância. O homem que aparece depois de você não se encaixa na lógica que sempre te ensinaram. Não é necessariamente mais atraente, não ganha mais dinheiro, não parece mais brilhante nem mais interessante. E, no entanto, ocupa o seu lugar com uma facilidade que te é insuportável. Essa contradição te persegue porque ameaça diretamente sua autoestima. Se não é melhor, por que foi escolhido? A resposta não está no visível, mas no que já vem feito. Você começa a entender que os relacionamentos não deixam apenas lembranças, deixam treinamento, habilidades que não se aprendem sozinhas, paciência, escuta, gestão de conflitos, presença emocional. Tudo isso se adquire dentro de um relacionamento sério, não na solteirice prolongada. E quando alguém sai de um relacionamento longo, não sai vazio, sai formado, sai testado. Isso muda completamente a forma de avaliar uma pessoa. Não se trata do seu ponto de partida, mas de quanto trabalho adicional requer. Um homem que já passou por relacionamentos estáveis representa um risco menor. Já sabe conviver, já sabe ceder, já sabe sustentar. Não é preciso ensiná-lo do zero. Não é preciso investir tanto tempo nem tanta energia para que funcione. E essa vantagem pesa mais do que você está disposto a admitir. Então aparece uma verdade especialmente amarga. Grande parte do que você aportou serviu para treinar alguém que agora outro desfruta. Você fez o trabalho difícil. Você investiu quando não havia garantias. Você ajudou a construir habilidades que não eram inatas. E quando esse capital humano estava pronto, deixou de ser exclusivo. Tornou-se transferível. E isso dói de uma forma diferente, porque não é uma perda imediata, mas uma sensação de ter sido utilizado como etapa de desenvolvimento. Você se castiga por ter investido tanto. Você se pergunta se foi ingênuo por ensinar, por apoiar, por se adaptar. Mas o mais cruel deste sistema é que penaliza precisamente quem age com compromisso. Quem não se envolve, não perde nada. Quem se implica de verdade, perde mais quando tudo termina. Não porque tenha feito algo errado, mas porque deixou algo valioso para trás. E aí aparece outra humilhação silenciosa. O novo não precisa ser extraordinário. Só precisa chegar depois. Receber o que já foi trabalhado. Beneficiar-se de um aprendizado que você pagou com tempo, desgaste emocional e expectativas. Enquanto você fica com a sensação de começar tudo de novo do zero, ele começa com vantagem. Entender isso não te consola, mas te tira uma carga injusta.
Você não foi substituído por alguém superior. Foi substituído por alguém que chegou quando o treinamento já estava feito. E assumir isso dói, sim, mas também te devolve algo de dignidade. Porque o que você perdeu não foi valor. Foi exclusividade. Quando você começa a juntar todas as peças, surge uma verdade incômoda que explica a velocidade, a frieza e a aparente ausência de luto. Para algumas pessoas, estar sozinhas não é uma fase neutra. É um risco. Um estado de exposição que tentam evitar a todo custo. Não por fraqueza emocional, mas por medo do que implica ficar sem cobertura, emocional, social, até vital. Enquanto você via o rompimento como um vazio que precisava de tempo para ser assimilado, para da outra parte esse vazio era algo que devia ser fechado o mais rápido possível. Não havia espaço para parar, para sentir a queda completa, para tocar o fundo. O objetivo não era processar a perda, mas não ficar sem estrutura. Manter a continuidade. Passar de um relacionamento para outro, sem permitir que o chão desaparecesse sob os pés. Isso explica por que você sente o golpe com tanta força. Porque você sim ficou sozinho com o impacto, sem amortecedores, sem substitutos emocionais imediatos. Você se confrontou com o silêncio, com as noites longas, com os pensamentos que não se calam. Enquanto isso, ela não se permitiu esse desmoronamento. Não porque não pudesse sentir, mas porque não podia se expor ao risco de sentir sem rede. Você começa a compreender que a rapidez não foi uma traição impulsiva, mas uma estratégia de proteção. Manter sempre um relacionamento ativo reduz a incerteza, evita o isolamento, preserva uma identidade compartilhada. Estar com alguém, mesmo com alguém novo, é preferível a enfrentar o vazio de não ter ninguém. E essa lógica transforma o tempo entre relacionamentos em algo que deve ser minimizado, quase eliminado. Para você, essa abordagem é devastadora. Porque você continua preso no processo que ela decidiu pular. Você se vê obrigado a sentir tudo de uma vez. O abandono, a perda, a dúvida, a raiva contida. Ela, por outro lado, distribui o impacto, o dilui, o gerencia. E essa diferença te faz sentir não só abandonado, mas atrasado emocionalmente, como se estivesse vivendo uma fase que ela já superou antes mesmo de te dizer. Aqui a dor muda de forma. Já não é só tristeza. É a sensação de ter sido o momo único que assumiu o risco completo. O único que pagou o preço de ficar sozinho. E isso deixa uma marca profunda, porque te obriga a se perguntar se o amor que você viveu era compartilhado ou simplesmente uma forma de não estar ao relento. Entender essa gestão do risco não justifica o ocorrido, mas o torna coerente. E essa coerência dói, porque você percebe que, enquanto você enfrentava o medo de perdê-la, ela enfrentava outro medo diferente, o de ficar sozinha. E nessa escolha, você saiu perdendo sem sequer saber que havia uma aposta em andamento. Há outro elemento que termina de explicar por que tudo aconteceu como aconteceu, e é um dos mais difíceis de aceitar quando você está do lado de quem fica para trás. A posição de onde alguém se move muda completamente seu valor percebido. Não é o mesmo buscar um relacionamento da solidão que fazê-lo de um relacionamento já existente. Não é o mesmo se aproximar do mundo da necessidade que da abundância. E você estava no lado errado dessa diferença. Enquanto vocês estavam juntos, ela ocupava uma posição forte. Não precisava demonstrar nada. Não tinha pressa, não buscava. Simplesmente estava. E essa única condição a tornava mais visível, mais desejável, mais segura. A atenção que recebia não era uma consequência direta do seu esforço, mas do fato de que alguém já lhe havia escolhido. Isso cria o que é conhecido como prova social. Se outro homem está disposto a se comprometer, então deve haver algo valioso ali. E essa lógica, embora não seja dita em voz alta, opera com uma força silenciosa. Você, em contrapartida, uma vez fora do relacionamento, passou para o lado oposto. De repente, sua posição enfraqueceu. Já não era parte de um casal.
Já não negociava da estabilidade, mas da perda. Enquanto ela avançava com uma energia tranquila, você se movia com o peso do rompimento em cima. E essa diferença se nota, mesmo quando ninguém a menciona. Não porque você seja menos valioso, mas porque agora você se move da escassez, não da escolha. Isso explica por que, enquanto estava com você, ela parecia atrair mais olhares do que agora. Não é mágica nem casualidade. É posição. É o poder invisível de não precisar de nada. E entender isso dói. Porque te obriga para admitir que, de certo modo, você fez parte do mecanismo que a colocou nesse lugar. Seu compromisso agiu como validação, sua presença como aval. E quando essa validação já não te incluía, continuava operando para outros. Aqui aparece outra frustração silenciosa. Você tentou recuperar algo de uma posição fraca. Ligações tardias, mensagens que não obtiveram resposta, tentativas de diálogo quando o terreno já não era neutro. Mas quando alguém muda de posição, o equilíbrio se rompe. O que antes era uma troca se transforma em uma súplica que não se reconhece como tal, mas se sente. E essa sensação termina de fechar qualquer porta. Compreender o poder da posição não te devolve o perdido, mas esclarece por que certos movimentos nunca funcionaram. Não era questão de dizer o correto, era questão de onde você o dizia. Você falou da carência, ela decidiu da abundância, e quando isso ocorre, o resultado costuma ser sempre o mesmo, independentemente dos sentimentos que tenham existido. Quando tudo se acalma, quando o barulho diminui e as explicações param de girar na sua cabeça, resta uma verdade que você já não pode evitar. Não é uma verdade confortável, nem reconfortante. É uma verdade sóbria, nua, difícil de aceitar. O rompimento não foi um acidente, nem uma injustiça pontual. Foi o resultado de processos que ocorreram enquanto você continuava acreditando que estavam no mesmo lugar. E entender isso dói, mas também desperta. O maior erro não foi amar, nem se comprometer, nem tentar salvar o que acreditava ser real. O erro foi pensar que o amor se move sempre no mesmo ritmo para ambos. Você ficou quando as coisas ficaram difíceis. Você tentou compreender, arrumar, sustentar. E isso fala da sua capacidade de compromisso, não da sua fraqueza. A fraqueza não esteve em sentir. Esteve em não ver que vocês já estavam jogando jogos diferentes. Aceitar esta verdade não significa se tornar frio nem desconfiado. Significa deixar de idealizar processos, que na realidade são humanos e previsíveis. As pessoas nem sempre vão embora quando dizem que vão. Muitas vezes elas se vão por dentro muito antes. E quando o anúncio chega, a dor é assimétrica porque o luto já começou em momentos diferentes. Você chora o presente. A outra parte já passou por esse luto em silêncio. É aqui que começa o verdadeiro despertar. Não se trata de odiar, nem de se vingar, nem de endurecer o coração. Trata-se de recuperar seu centro. De entender que seu valor não é medido por ter sido escolhido ou deixado, mas pela sua capacidade de ver com clareza, aprender e não voltar a negociar da carência. O que dói hoje se torna, com o tempo, critério. Em limites, em lucidez. Talvez agora você se sinta vazio, atrasado, como se tivesse chegado tarde a uma verdade que outros parecem lidar com mais facilidade. Mas há algo que nem todos conseguem: atravessar a dor sem anestesia e sair com compreensão. Isso não te torna mais forte de imediato, mas te torna mais consciente. E a consciência, embora doa, sempre é o primeiro passo para uma posição mais sólida. Se esta história te ressoou, se você se viu refletido em algum momento, a pergunta não é quem teve razão. A pergunta é o que você entendeu de tudo isso. Compartilhe sua opinião nos comentários. Não para julgar, mas para colocar em palavras aquilo que muitos vivem em silêncio. Às vezes, dizer em voz alta é a primeira forma de soltá-lo.